senhores, eu sou o Michel Burcá, pai. Estamos por aqui para pegar a lei de execução penal. Professor, de que estado, qualquer estado, você vai fazer polícia penal? Então não deixe de olhar, porque essa lei é a lei mais importante para esse cargo. É um cargo que você tem que atender esses requisitos do dia a dia. Ele traz as disposições e princípios ali do preso sobre os direitos, o que deve ser ali assegurado pelo Estado, zelado pelo Estado, o que é direito, o que não é, o que é um fator limitador. Então não sai daí, você que não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui, pai. Hoje eu vou tratar sobre temas aqui bastante relevantes, sobretudo aqueles que são objetos de prova, para que eu possa pegar em tua mão e te levar até acertar a questão e, consequentemente, vir a tua aprovação. Já se inscreveu no meu canal, pai? Se inscreve aí. Ativa o sininho para receber as notas, como é de praxe, beleza? E vem comigo que hoje vai ser, ó, moralizar demais. Então, pra cima, vamos juntos aqui, pai, que você vai acertar a questão. Não sai. Então, senhores, como havia salientado para vocês, iremos trabalhar hoje com a lei de execução penal, lei número 7.210 de julho aí, de 84. Tranquilo, senhores? Essa lei aí é extremamente importante para qualquer polícia penal que você for aí estudar, beleza? Por quê? Porque essa lei cai em todo o concurso de polícia penal. Por isso que eu tô falando que isso é para qualquer estado que você for fazer, porque essa lei vai estar no seu dia a dia. Vai ter ali as disposições do que é direito do preso, o que é limitação, o que vai trazer ali no que diz respeito ao Estado tem que garantir. Porque assim, senhores, embora a gente tenha uma certa visão no que diz respeito ao preso, isso não deixa de ovacionar a garantia da dignidade da pessoa humana. É o que está previsto, o Estado tem que cumprir e os agentes penitenciários como um todo tem que ali cumprir o que está descrito em lei. A gente sabe que trazer o princípio da legalidade, né, em um sentido dicotômico, a legalidade em sentido amplo traz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não é virtude de lei, né? Ou então você faz tudo aquilo que a lei não te proíba, mas o funcionário público ele tem que fazer tudo o que a lei determina. Se a lei está determinando que ele deve garantir determinadas disposições, tanto o Estado quanto também os agentes ali que estão representando, né, o poder público, ele tem que garantir também, né? E o que é que traz aqui? Eu vou trazer um tema aqui que é extremamente importante. Essa lei é extensa, como havia salientado. A gente vai dividir aqui por partes, justamente para poder você ter um conteúdo com qualidade, certo? E dividido para que você possa fazer os seus resumos, para que você possa, de certa forma, construir o conhecimento dessa lei com qualidade. Tranquilidade, gente? Vou deixar o material dessa aula na descrição do vídeo, entre no nosso grupo do Telegram, entre no nosso grupo do WhatsApp, beleza, gente? Se não se inscrever no canal, se inscreve aí, pai. Dá aquela moral pai aqui, que os bisus vai estar daquele jeito, ó. Beleza? Trazendo o trabalho do preso. Por que não é do artigo 1º? Eu vou trazer aqui o que é mais importante, o que mais cai em prova, e aí, ao longo do caminho, a gente vai batendo nos outros pontos, beleza? Eu vou colocando do pano quente, pai, até o pano mais frio. Tranquilidade? Avança. Artigo 28 trata do trabalho do preso. Como é que funciona, o que é direito, o que é dever e como é que cai um organograma desse aqui em prova. Tranquilidade? Vamos ver que no final tem as questões aqui pra gente resolver. Vamos lá. O trabalho do condenado com dever social e condição de dignidade humana terá por finalidade. Qual a finalidade, senhores? Lembre desse detalhe. Finalidade educativa e produtiva. Lembre que quando ele começar a trabalhar, além de trazer uma ideia de ressocialização para que ele seja colocado de volta à sociedade, porque se ele de certa forma está cumprindo ali uma pena privativa de liberdade, ele não tem condição de estar ali no meio social, cometendo atos criminosos, né? Então o trabalho vai de certa forma lapidá-lo para voltar à sociedade, como também a ideia produtiva. A gente sabe que a improdutividade ela leva à pobreza. Então o Estado ele vai de certa forma, trazendo uma ideia subjetiva, amenizar os riscos de custo com aquele preso que trabalha, que ele venha gerar renda para o país. Então, além dele ter de certa forma uma remuneração, ele também vai de certa forma estar contribuindo, né, com a amenização do gasto do Estado. Beleza? Seja aí da legislação direta ou indireta. Então vamos ver como é que dispõe aqui, ó. A finalidade é essa, educativa e produtiva, beleza? Para que ele venha se ressocializar, como também ele vem de certa forma produzir ali o que vem trazendo renda para o país, beleza? Aí eu quero que você lembre o seguinte, eu trouxe aqui fatores extremamente importantes para a tua prova, ó. O trabalho do preso, olha o que diz aqui, ó. Não será
sujeito ao regime de consolidação das leis do trabalho. Por quê? Para você não pensar que, de certa forma, se ele está trabalhando, ele vai ter direito a ganhar os tempos, vai ter o direito de fundo de garantia, entre outros fatores. Esqueça isso. O que ele vai ter direito é até o direito de previdência social. Beleza, gente? Mas ele não vai ter direito aí a essa questão de lei trabalhista, não. Esqueça. A tua prova vai afirmar, vai dizer isso o tempo todo, mas esqueça, não será sujeito ao regime de consolidação das leis do trabalho. Tranquilidade, firme isso aí, ó. Não, preso, meu irmão, não vai ter esse direito. Beleza? Observe isso aí. Ah, Minho, em relação ao salário dele, vamos ver. O que é que tua prova vai querer trazer para você? Ó, o trabalho do preso será remunerado mediante tabela. Pronto, vai ter uma tabela que vai trazer no que diz respeito às questões de trabalho dele. E não pode, ó, não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Ou seja, ele não pode receber menos do que isso. Tranquilidade. Minho, tem bizu? Lógico. Vamos aqui pro nosso bizu. Ó, o que é que traz aqui, ó, para você lembrar. Lembre disso, ó. Não pode ser inferior a 3/4. Acredito não, meu? Acredite, pai. Eu falei pra você ficar e você vai brocar a questão. Vem com nós, pô. Falou em trabalho, você vai lembrar que trabalho, você lembra de dinheiro, remuneração. E ele não pode receber menos do que 3/4 de um salário mínimo. Quanto é 3/4 do salário mínimo? Eu não sei. Eu sei que eu quero que você saiba que ele não pode receber menos do que isso. Tranquilidade, gente? Beleza? Lembra desse detalhe para você não errar a questão em prova. Minho, agora eu vou brocar. Se vai, eu vou em sua formatura. E você que não me convide. Ó, lembra que o trabalho, a remuneração dele não será inferior a isso. A 3/4 de um salário mínimo. Tranquilidade? Vamos avançando. Qual o objetivo, finalidade educativa e produtiva? Beleza? Lei do trabalho, esqueça. Ele não terá esse direito à lei do trabalho. Tranquilidade? Remuneração não inferior a 3/4. Folha de trabalho, 3/4. Beleza? Avança, pai. Eita, opa. Vamos lá. Avança. Do trabalho do interno. Vamos lá. Que o interno é aquele cara que ele está ali condenado a pena privativa de liberdade. Ele está, ó, gente. Está obrigado ao trabalho. Lembre, o condenado a pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho. Por que Minho está falando isso? Porque tem esse sacana aqui, ó, o provisório, que ele pode, ele não é obrigado. Porque, de certa forma, ele é um preso provisório. Ele não foi ainda condenado a uma pena privativa de liberdade. O detalhe básico é esse. Tua questão vai dizer que tanto o preso definitivo como provisório, ele é obrigado a trabalhar. Então lembre, só o cara que está de fato condenado. Tranquilidade, gente? Pegou o código? Pegou, pai. Avança, bora avançar. Então lembra disso. O condenado a privativa de liberdade está obrigado ao trabalho, na medida que de suas aptidões e capacidades. Ou seja, suponhamos que tem uma fábrica de costura, conforme na imagem aqui. Ele tem uma certa habilidade, ele vai ser direcionado para tal setor. Ah, mas o cara tem uma certa habilidade, no caso de construção civil. Vamos alinhar o cara nesse setor. E assim vai. Então lembre, o cara condenado a pena privativa de liberdade, ele está obrigado. Beleza? Já o provisório não, ó. O provisório não é obrigado. Só que, lembre, que só poderá ser executado no interior do estabelecimento aí penitenciário. Lembra desse detalhe. Beleza, gente? Está obrigado quem? Ao cara que está ali cumprindo a pena privativa de liberdade. Ele é obrigado. O provisório é obrigado? Não. E se ele trabalhar, é só ali no ambiente interno. Tranquilidade, senhores? Beleza? Posso avançar? Avança, né, pai? Que nós não é de ferro. Vamos avançando, bem. Vamos lá. Na atribuição do trabalho, deverão ser levados em conta o quê? A habilitação, ao que o cara, de certa forma, tinha aquela habilidade. A condição pessoal, porra, velho. O cara tá bem, o cara não tá, vai colocar o cara que tá tudo estrupiado das costas para fazer um serviço de construção civil, um serviço pesado, né? A necessidade futura do preso, pô, o preso que quer ter um futuro trabalhando com, sei lá, meu irmão, com fábricas de costura. Vamos colocar o cara para que ele, de certa forma, quando está em liberdade, ele já tenha uma certa especialidade. Ó,
ser ressocializado e ser reeducado ali. A finalidade não é a educação e a produção? Beleza. A necessidade futura do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Lembra disso. Aí tem o parágrafo 1 aí. O que é que diz? Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica. Beleza? Salvo nas regiões de turismo. Lembra disso. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo, que pode, de certa forma, garantir esse direito. Beleza, gente? Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Pense aí, velho. O cara tem mais de 60 anos. Você vai colocar um cara desse para estar fazendo um serviço pesado, velho? De certa forma, o Estado vai ser responsabilizado por estar não garantindo uma saúde aí a esse preso. Porque a gente tinha aquela raiva, né, furiosa em relação ao cara que cometeu crime e tal. Mas, pô, o Estado tem que garantir o direito à dignidade da pessoa humana, senhores. Ele é irrenunciável. Mesmo o preso não querendo, tem que ser garantido. Beleza, gente? Então, vai ser aí solicitado a ocupação adequada caso ele tenha mais de 60 anos. Aí a tua banca também vai querer dizer que os doentes ou os deficientes físicos não podem trabalhar. Mentira. Pode trabalhar sim. Quer dizer que o cara que, sei lá, o cara de certa forma cometeu crime e ele é deficiente, ele anda de cadeira de rodas, ele é paraplégico, por exemplo. Ele não pode trabalhar? Pode sim, beleza? Somente exercerão as atividades apropriadas ao seu estado. Qual estado? Seu estado ali de deficiência que ele tem, alguma limitação física, seja problema na parte inferior, na parte superior, enfim. Vai ser de acordo com a realidade a qual ali ele se encontra. Tranquilidade, beleza, gente? Vamos lá, vamos avançar. Jornada de trabalho. Como é que funciona? Como é que funciona a mesma coisa? Vamos ver? A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 horas, nem superior a 8. Coloca o cara para se ocupar, pô. Coloca o cara para se ocupar, com descanso nos domingos e feriados. Basicamente a mesma coisa. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Deu para sacar, gente? O que é que eu vou trazer de bizu, caso a prova venha 4 horas, 8 horas, 6 horas, que a prova pode trazer ideia para você, para te confundir, dizer que vai ser 6 horas, dizer que vai ser 5 horas ou 4 horas, para te confundir. Mas você tá comigo, pai, você não vai confundir nada. Vamos lá. Olha o bizu aqui de novo, ó. Lembra desse detalhe comigo. Não será inferior a quê? Lembra, pai? A 6. Jornada de trabalho não será inferior a 6, nem superior ao que, meu? Aqui. A 8. É nada. Tô te dizendo. Tira o print, pai. Ó. Não será inferior a 6. Errado, né? Na verdade. Tem que ser mais de 6 e menos de 8 horas. Lembra disso, pai. Tira o print, vai. Printa aí, pai. Lembra que não pode ser inferior a 6 e não pode ser superior a 8. Tranquilidade. Só me uso para você lembrar que a jornada de trabalho é essa aí. Não pode ser inferior a 6, nem superior a 8. Sendo também garantido ali os domingos e os feriados como descanso. Beleza? Pode ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados, né, para o serviço de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Colocar para ele fazer uma limpeza, colocar para ele, sei lá, trabalhar ali na manutenção no que diz respeito ao ambiente a qual ele está ali convivendo, né? O ambiente em que ele está ali sendo ressocializado. Beleza? Avança. Vamos lá. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa. E quem é, senhores? A gente sabe que a gente tem as entidades, né? As entidades políticas e entidades administrativas. Quem são entidades políticas? Município, União, DF, Estado. Entidades administrativas. Ela tem, além de autonomia administrativa, tem autonomia financeira. Quem é? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública.
E quem é que tem autonomia? Isso aí pode ser gerenciado para uma fundação pública, né? Ou empresa pública. Quem seria empresa pública, amigo? Vamos lá. Só vou trazer como exemplo aqui. Uma fundação seria a Fundação do Índio, uma FUNAI, né? E uma empresa pública, Caixa Econômica Federal. Eu trouxe aqui o que veio na cabeça, mas só para você entender o que eu estou trazendo aqui, beleza? Controle administrativa e terá objeto o que? A formação profissional do condenado. Então suponhamos aqui que tem condenados com talentos a trabalhar em um banco, né? E aí, de certa forma, a Caixa Econômica Federal começa a observar que ele tem determinada predisposição para trabalhar com estatísticas, né? E aí o banco começa a trazer a formação desse profissional para que ele venha trabalhar futuramente com ele. Imagine aí. Ia ficar muito legal, né? Muito massa. Então, trazer essa ideia aí seria o quê? Nessa hipótese, incumbirá a entidade gerenciadora promover o quê? A supervisão, a produção, né? Com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar as despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Ou seja, se ele de certa forma vai querer o trabalho desse condenado, ele tem que também trazer a ideia da fiscalização, da supervisão ali também, no que diz respeito à sua remuneração adequada na condição ali do serviço a qual ele está oferecendo. Beleza, gente? Tranquilidade aí. Vamos avançar. Do trabalho externo, vamos lá. Costuma-se as bancas trazerem de que, infelizmente, o preso não poderá fazer trabalho externo, mas pode sim. E quem é que pode? Vamos lá. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado. Pode? Pode. A banca vai te dizer que não. Pense, lembre. Regime fechado pode? Pode. Em serviços, olha o que traz aqui agora. Isso aqui que é importante, somente nesse caso. Tá tendo ali, vamos supor aqui que vai ter a construção de um estádio para a Copa do Mundo, por exemplo. Nada impede que o Estado, ele venha ali, de certa forma, ver aquele preso que tenha condição de estar executando aquele serviço e ele, de certa forma, garantir para que esse preso venha realizar esse trabalho. Então, como é que tá? Será admissível para os presos em regime fechado somente em que caso? Em serviços ou obras públicas realizadas pela administração direta e indireta. Beleza? Ou entidades privadas, desde que as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Imagine, o cara cometeu um crime, que ele esteja ali em um regime de fechado, né, de pena privativa de liberdade, de regime fechado, e se não garantir isso aí, tem que ter sim as cautelas para que ele não venha aí, de certa forma, fugir e o Estado não tenha prejuízo com isso. E o limite máximo, né, que pode tirar ele de lá, do número de presos, será o quê? De 10% do total de empregados na obra. Ou seja, suponhamos ali que tem 100 empregados na obra, só pode ter 10 presos, que é o limite máximo, é 10%. Tem como trazer algum bizu para eu lembrar? Você vai lembrar, pô, aqui, É regime o quê? Não é fechado? Você vai lembrar, o regime. Meu tá trazendo para você aqui, ó. Fechado. Meu, não acredito não. Acredite, pai. Você vai lembrar que o cara que está em regime fechado pode trabalhar somente em obras e seria o quê? 10%. Você vai lembrar disso. Vem comigo, pai. Tu não vai pagar vexame. Lembre, pai, que o cara que está em regime fechado, 10% do total de empregados na obra. Lembra disso? Aqui, negão, é meu show, por isso que me chama de meu show, por causa disso, os melhores bizus do mundo tá aqui comigo, então cola, você vai gabaritar, pai. Então lembra disso. Regime fechado pode trabalhar externamente? Pode. Somente em quê? Em serviços de obras públicas, da administração direta e indireta, beleza, gente? Desde que tomadas essas cautelas, para que ele não fuja, e o limite máximo é de 10% de quê? Dos empregados da obra, não é dos presos não, viu? 10% dos empregados da obra. Ou seja, tem lá 200 empregados na obra, só pode ter no máximo 20 presos nessa condição, tranquilidade? E caberá ao órgão da administração, a entidade ou empresa empreiteira, a remuneração desse trabalho, beleza? Ou seja, quem está ali de certa forma contratando é que pague.
Tranquilidade, o Estado não tem nada com isso. Tranquilidade, a prestação de trabalho, a entidade privada, depende do que? Do consentimento expresso do preso. O preso tem de certa forma expressar, e essa expressão, gente, tem que ser ali de certa forma, validada, né? Vai ter que ter uma afirmação com fé de ofício para que aquela palavra dele ali não seja usada contra o Estado, que foi de natureza obrigatória ou entre outros fatores. Ele pode, a entidade privada? Pode. Entretanto, ele tem que estar com consentimento expresso para que isso venha de certa forma ser garantido. Beleza, tranquilo até aí? Tá de boa, pai? Vem com nós. E aí agora, vamos lá. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de quê? Aptidão, disciplina e responsabilidade. Além do cumprimento de, no mínimo, 1/6 da pena. Lembra disso. No mínimo, 1/6 da pena para ele poder trabalhar. E quais são as características que ele precisa atender? Aptidão, disciplina e responsabilidade. Minho tem algum bizu? Tem. Lembra, ó, 1/6 do REDA. 1/6 vai ser no REDA. 1/6 vai ser no REDA. Lembra que para ele prestar o serviço de trabalho externo, ele tem que estar o quê? No REDA. Tem que ser 1/6 do REDA. Lembra disso, ó? Prestar trabalho externo é 1/6 do REDA. Lembra disso. O que é isso, meu? Que peste é isso? Vamos lá, ó. Lembra, REDA é responsabilidade, disciplina e aptidão. Beleza? Para ele trabalhar externamente, ele tem que ter cumprido no mínimo 1/6 da pena. Beleza? 1/6 da pena. E também ele cumprir esse requisito de responsabilidade, disciplina e aptidão. Ah, meu, mas aí tu não tem bizu, né? Lógico que tem. O que é quando não tem um bizu aqui, ó? Você vai lembrar, ó. Trabalho externo. Ele está falando de quê? Trabalho Deixa eu apagar aqui. Você vai lembrar que ele tem que ter cumprido, no mínimo, o quê? Adivinha? 1/6. Lembra disso. No mínimo, 1/6 da pena ali, para que ele venha ali, de certa forma, poder fazer determinado trabalho. Então lembra disso. 1/6 da pena. Então lembra desse detalhe, beleza, gente? 1/6 do REDA. Qual é o REDA? Responsabilidade, disciplina e aptidão. Tranquilidade, eu vou deixar esse material aí, viu, pai? Venha. Questãozinha. Deixa eu sumir um pouquinho da minha tela aqui, para que a gente possa fazer as questões em paz. Vamos lá. O que é que traz aqui as questões? Acerca da atividade laborativa do preso, nos termos da Lei de Execuções Penais, é correto afirmar: o trabalho do preso poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação do condenado. Perfeito. Essa seria o nosso gabarito. Tranquilidade? Vamos lá ver as outras assertivas, o que é que tem de incorreto. Os presos que concordarem em realizar o trabalho externo em serviços ou obras públicas estão sujeitos ao regime de consolidação da lei do trabalho. Eu já falei aqui, pai, e não foi pouco. Eles não terão direito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Beleza? O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior ao salário mínimo. Não, pai, eu falei de trabalho. Se eu estou falando de trabalho, eu estou dizendo o seguinte, que não será inferior a 3/4. Pegou o bizu, nego? Não será inferior a 3/4 de um salário mínimo. Beleza? O trabalho do preso é obrigatório para todos os presos, em caráter definitivo ou provisório. Mentira. É só para aqueles que estão condenados à pena privativa de liberdade. Tranquilo? Provisório não. O trabalho do preso externo, né, será admissível para os presos em regime semiaberto. Isso aqui é em regime fechado.
Regime fechado, você vai lembrar, ó. É para quem está em regime fechado. Essa limitação que ele traz. E não pode ser inferior a 10. 10 o que, meu? 10%. 10% dos empregados da obra. Beleza, gente? Tranquilidade. Então, portanto, o nosso gabarito aqui, letra A, tranquilo, avança. Em relação ao trabalho externo, assim disposto na Lei 7.210, vamos lá. Trabalho externo é inadmissível para os presos em regime fechado. A gente acabou de observar que é inadmissível, que é admissível sim. E a gente sabe que não pode ser superior ao que? A 10. 10 o que? 10% do total de empregados ali da obra. Tranquilidade, é só lembrar desse detalhe que você não vai perder questão em prova. A prestação de trabalho à entidade privada independe do consentimento do preso. Pelo contrário, fala em entidade privada, isso depende do consentimento dele. E não independe. Beleza? A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá da aptidão, disciplina e responsabilidade. É o que eu trouxe pra gente aqui em relação ao REDA, né? Que a gente falou, REDA. No caso seria responsabilidade, disciplina e aptidão. E eu trouxe o que, pai? Falou de trabalho externo, a gente sabe que é 1/6, conforme está em nosso bizu. Beleza? Vamos avançar. É verdade o trabalho de preso em obras públicas. A gente sabe que pode ser sim. Pode ser garantido a ele aí a prestação de serviço em obras públicas. Deverá ser revogado a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime ou punido por falta grave. Esse é o nosso gabarito aqui. Então, portanto, gabarito letra E. Tranquilidade. Tá de boa, gente. Vai se inscrevendo no canal aí, pô. Ativa o sininho para receber as notificações. Beleza? Vamos lá. É imprescindível para a concessão de trabalho externo do preso em regime fechado, em regime semiaberto, que ele tenha cumprido pelo menos 1/6 da pena. Senhores, eu falei alguma coisa aqui de semiaberto? A obrigatoriedade que eu trouxe aqui foi em relação a quem está em regime fechado. Beleza? E não em quem está em regime semiaberto. Portanto, questão aqui incorreta. Beleza? Avança. Vamos lá. O trabalho do preso, com dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Nesse contexto, com relação ao trabalho do preso, é correto afirmar: o trabalho do preso está sujeito ao regime de consolidação das leis do trabalho. Senhores, eles vêm batendo em cima o tempo todo da mesma tecla. A gente sabe que isso aqui não pode, beleza? Os doentes ou deficientes físicos não trabalharão em nenhuma hipótese. Pelo contrário, trabalharão sim, de acordo com o seu estado. Beleza? As tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade também serão remuneradas. Vai ter hipótese que a prestação de serviço à comunidade é uma das penalidades, da verdade, do cara. Beleza? O produto de remuneração pelo trabalho deverá atender, dentre outros objetivos, ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado. Perfeito aí, nossa assertiva, em relação ao que traz aí as questões e como eu salientei lá no início. Esse trabalho vai, de certa forma, trazer para o Estado aí uma certa amenização dos gastos ali com esse preso. O condenado à pena privativa de liberdade não está obrigado ao trabalho, pelo contrário, está sim. Que não está obrigado seria o preso provisório. Então, portanto, aqui nosso gabarito, letra D. Beleza, gente? Tranquilidade. Vamos lá, mais uma. O trabalho do preso definitivamente condenado é gratuito nos 3 regimes prisionais, esqueça, obrigatório no fechado e facultativo nos demais regimes prisionais, remunerado e assistido pela Previdência Social. Perfeito.
Eu falei isso aqui no início. Tranquilidade. Então, portanto, aqui gabarito letra C. Beleza? Avança. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. O trabalho do preso não é remunerado. Esqueça. Pode ser remunerado desde que seja inferior a 3/4. Não inferior a 3/4 do salário mínimo. Certo? Não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Perfeito. Esse é o nosso gabarito. É regido pela consolidação das leis do trabalho. Errado. A gente sabe que é totalmente contrário do que a gente afirmou na assertiva anterior. Avança. Conforme a lei de execução penal, o trabalho do preso sujeita-se aos ditames. Senhores, vocês vão observar que elas vão bater em cima da mesma tecla. Em cima da mesma tecla, não tem como você não acertar a questão desse jeito. Olha para isso, vamos lá. Sujeita-se aos ditames da consolidação do trabalho. Esqueça. Entidade privada depende do consentimento expresso. Perfeito. Eu salientei isso aqui anteriormente. Deve ser remunerado quando consistir em tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade, sob pena de configurar trabalho escravo. Senhores, nada a ver isso, a questão não falou nada com nada. Meu. Trabalho escravo, falei alguma coisa de trabalho escravo aqui? Pelo amor de Deus. Provisório pode ser interno e externo, em razão do princípio da presunção de inocência. O que é que tem a ver presunção de inocência com isso aqui? Tudo bem que o preso provisório, ele tem esse dia da presunção de inocência, mas não tem nada a ver. E a gente observou que ele pode trabalhar e somente em caso de regime interno. Deve ser remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Mentira. É 3/4 de um salário mínimo. Não pode ser inferior a isso. Tranquilo, vamos avançar. No que se refere ao trabalho do preso, é incorreto afirmar. O trabalho do preso será remunerado, não podendo ser inferior a um salário mínimo. A gente já está observando aqui, assertivo aqui, incorreta, que é o gabarito da nossa questão. A gente sabe que falou em trabalho, gente. Trabalho do preso, você vai lembrar. Quartos. Ó. Não pode ser inferior a 3/4 de um salário mínimo. Beleza? Não pode ser inferior a 3/4 de um salário mínimo. Terá finalidade educativa e produtiva, perfeito. As tarefas executadas com prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas, porque geralmente é um sistema de penalização. Pô. É uma forma de penalizá-lo, seria prestar serviço à comunidade. A jornada de trabalho não será inferior a 6 horas, perfeito, nem superior a 8, com descanso nos domingos e feriados, perfeito, literalidade da lei. O trabalho externo será admitido para os presos em regime fechado somente em serviços ou obras públicas, desde que tomadas cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Literalidade da lei também, portanto, gabarito. Letra A é a nossa incorreta. Beleza? Avança a nossa última questão. Segundo o Código sobre o trabalho do preso, é correto afirmar: será sempre remunerado, sendo garantidos os benefícios da Previdência Social? Não. Nem sempre será remunerado. Beleza? O tempo da pena é o referencial para garantir ou não que o trabalho do preso seja remunerado. Perfeito. Será sempre remunerado, sendo garantidos o direito de receber. Esqueça. Será sempre remunerado, mas não terá direito aos benefícios da Previdência Social. A gente sabe que tem direito, sim, da Previdência Social. Beleza, gente? A letra B, ela vai estar correta. Por quê? Porque, de fato, o tempo da pena é uma referência para saber se ele pode trabalhar ou não e se ele será remunerado. Porque se ele trazer a ideia de um crime de menor potencial ofensivo que tenha como uma das penalidades prestação de serviço à comunidade, ele não será remunerado. Beleza? Então, o tempo da pena, ele é referencial sim, para garantir ou não que o preso seja remunerado. Tranquilo? Então, portanto, aqui nosso gabarito aqui, letra B. Tranquilidade, senhores? Beleza? Tamo junto. Deixa eu voltar a nossa tela aqui. Então, senhores, quero agradecer a você que participou da minha aula. Muito obrigado. Se você não se inscreveu no canal, inscreve aí, pai. Vou deixar aqui, ó. Ativa o sininho para receber a note. E, ó, fica
Fica ligadinho, vai ter uma série de aulas. Vou deixar aqui para vocês também, em breve, um caderno de questões para que vocês possam tá aí, meu irmão, praticando pra caramba. E consequentemente, vem a tua aprovação. Eu tô contigo, vou pegar na tua mão, vou te ajudar a você aí ser um servidor, ser um policial penal, que é uma profissão tão honrosa aí para aqueles que, de fato, estejam aí no exercício do dever. Beleza, gente? Tamo junto, fico com Deus.